Olá, olá, meus amores e amoras. O meu nome é Clara Haddad, eu sou escritora e contadora de histórias e a pedido de um querido amigo meu, Volney Canônica, presidente do Instituto Quindim, eu tô aqui para contar histórias para vocês. Muito bem, quem ainda não me conhece, não sabe que eu tenho o hábito de chamar as histórias falando as palavras mágicas. Quem me conhece já sabe as palavras mágicas, mas para quem não me conhece deve ficar imaginando. Será que ela fala abracadabra? Alakazam, alakazum, xilibim, xilibum? Não, nenhuma dessas palavras. As palavras mágicas que eu falo são palavras mágicas que eu aprendi com a minha avó, que era contadora de histórias e que me ensinou. E muitas das histórias que eu conto hoje em dia, na minha carreira como contadora, eu aprendi com a minha avó. Outras tantas eu aprendi nos livros e outras tantas nas viagens que eu fiz pelo mundo. E é assim, através dessas viagens também fui aprendendo histórias e tendo vontade de partilhá-las e escrever. E muitas dessas histórias estão em livros. Muito bem, mas vamos voltar à questão das palavras mágicas. Eu aprendi quando eu era pequena com a minha avó. E a minha avó me dizia que todas as histórias são mágicas também. E que elas vivem dentro de um poço mágico. E que dali só saem quando escutam as palavras mágicas ditas por um contador de histórias e seus escutadores. Então, eu sempre, quando pequena, ficava curiosa, perguntava, porque eu achava que era abracadabra, alakazam, alakazum, como vocês aí provavelmente pensaram. Mas não, as palavras da minha avó são muito mais simples e mais fáceis. São assim: cric, crec. Pois é muito mais simples, não é? Pois é, ela dizia que a gente falando cric, crec, a manivela do poço girava e assim a história podia vir para a cabeça dela, para a boca, para ela poder contar. E hoje em dia é a mesma coisa que eu faço. Eu falo cric, peço para os meus ouvintes falarem crec, assim gira a manivela do poço para a história poder vir para minha cabeça, vir para minha boca e eu conseguir contar. Então vamos fazer assim, depois da contagem de 3, faço assim, eu falo cric, vocês falam crec daí, vai girar a manivela, história na cabeça, boca e eu posso contar. Combinado? Vamos fazer de verdade? Então vamos lá, na contagem de 3. 1, 2, 3. Cric! 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 Cric, 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 cric. E a história chegou. E a história sai de um dos meus livros, A Contadora de Histórias e Outros Contos de Encantar. Nesse livro, eu tenho várias histórias nele, são 8 histórias no total, onde eu reconto histórias tradicionais do mundo. Eu escolhi 2 histórias para partilhar com vocês deste livro, que no Brasil vocês podem encontrar publicado pela Telos Editora e em Portugal publicado pela Fábrica das Histórias. Como a gente já falou cric-crec, para contar essa história eu vou utilizar esse instrumento musical. Esse instrumento musical chama-se calimba. Calimba é conhecida como piano de dedo também. É um instrumento muito utilizado por muitos contadores de histórias e eu adoro contar essa história que eu vou partilhar com vocês com ela e que começa assim. Contam que numa noite entre as noites, uma mulher caminhava pelas ruas da cidade com sua mala. Dentro da mala, essa mulher carregava os seus pertences, brinquedos e calimbas, que ela fabricava com as suas próprias mãos. Essa mulher encontrou uma casa e ali fez morada. Durante o dia, construía brinquedos e calimbas.
E no fim de tarde, ela costumava ir até a praça da cidade e ali pegava um dos seus objetos mágicos, começava a tocar e a contar histórias. Histórias de reinos mágicos e maravilhosos, de reis e rainhas, heróis e princesas. Contava de tudo. E as pessoas não estavam habituadas a ouvir histórias. Começaram a se aproximar da praça da cidade para ouvir aquela mulher, aquela narradora, contadora de histórias. E assim foi, dia após dia. A narradora cumpria o seu ritual diário. Durante o dia, fabricava brinquedos e calimbas. E no fim de tarde, ia até a praça da cidade, pegava um instrumento mágico, tocava e contava histórias. As pessoas que antes só ouviam começaram a ter vontade de contar as suas histórias, partilhar afetos. E assim, era uma linda tarde de partilha de histórias e de afetos, porque a narradora contava e tocava, e os escutadores contavam histórias também. E o tempo foi passando. O tempo, ele sempre passa. E a narradora foi ficando com os cabelos brancos, as costas arqueadas. Mas nunca, nunca, em tempo algum, deixava de partilhar afetos e histórias. Era o que ela mais gostava de fazer. Todos os dias ela ia até a praça da cidade. Todos os dias ela tinha mais e mais público. Até que aconteceu. Aconteceu que num dia, onde ela estava contando histórias e partilhando afetos, surgiu alguém no público, alguém diferente, que de repente se levantou, ergueu a voz e disse: Histórias? Histórias para quê? Histórias não servem para nada. Afeto, arte, para quê? Gente, tempo é dinheiro. Não vamos perder tempo ouvindo histórias de uma contadora de histórias. Vamos tratar das nossas vidas. Tempo é dinheiro. Não são palavras de afeto, não. Não é partilha, não. Ficar aqui sentado é uma inutilidade. Vamos, levantem-se. Façam coisas. Não fiquem aqui partilhando afetos e histórias, não, porque isso não enche barriga. Tempo é dinheiro. Isso é que sim, isso é que é. E aquelas palavras entraram nos ouvidos e no coração das pessoas. Pouco a pouco, as pessoas foram se levantando e indo embora. A narradora seguia o seu ritual diário. Todos os dias voltava para a praça da cidade e pegava sua calimba mágica para contar e para partilhar afetos. Mas cada vez ela tinha menos público. As pessoas não paravam para ouvir, não queriam saber, porque as pessoas queriam ganhar dinheiro, porque tempo é dinheiro. Perder tempo com arte, com histórias, era uma bobagem, uma inutilidade. E assim, as pessoas andavam de um lado para o outro, daqui para colar, porque tempo é dinheiro, tinham pressa, a vida se fazia assim, nessa aceleração do tempo. E dessa forma, chegou o dia em que a narradora
não tinha mais ninguém para ouvir as suas histórias. Quando ela chegou na praça, não tinha um escutador, não tinha público, não tinha ninguém. Mas ela não desistiu, porque ela mais amava, o que ela mais amava era contar histórias, era partilhar afetos. Então ela pegou a sua calimba mágica, fechou os olhos e começou a tocar e a contar histórias para si mesma. Histórias alegres e tristes, histórias de aventura, romances. Ela ria sozinha, se divertia sozinha com as histórias que contava para si mesma. As pessoas andavam nas suas próprias vidas, olhando para os seus próprios umbigos, porque tempo é dinheiro. Até que nessa correria louca passou uma mãe que segurava a mão da sua filha. Tinha pressa, muita pressa. Mas a criança estava atenta a tudo. As crianças sempre estão atentas, não é? E a criança olhou para a praça da cidade e viu a narradora ali, com os olhos fechados, tocando calimba e contando histórias, rindo sozinha, chorando sozinha, se divertindo sozinha. A criança ficou preocupada. E ficou mais preocupada ainda quando ela olhou para o céu e viu que no céu estavam nuvens escuras carregadas. Se anunciava uma tempestade. Aí a criança não aguentou. Ela soltou das mãos da mãe, correu até a narradora. E quando chegou perto dela, puxou-lhe a roupa e falou: Senhora, senhora, o que a senhora faz aqui, falando sozinha? Vá para casa, proteja-se. Por que a senhora insiste em contar histórias se não há ninguém para ouvir? Vá para casa, olhe o céu, tem nuvens escuras. Proteja-se, senhora, vá para casa. Por que a senhora insiste em contar histórias se não há ninguém para ouvir? Foi então que a narradora abriu os olhos, olhou para os olhos doces daquela criança, sorriu e respondeu: pequenina, quando eu era jovem, eu queria contar histórias para mudar o mundo. Mas hoje, que eu sou velhinha e sábia, eu vou continuar e continuarei a contar histórias para que o mundo não me mude. E dizendo isso, fechou os olhos e continuou a tocar e a contar. E bendito e louvado o meu conto acabado. Hoje, nós narradores, escritores, artistas da palavra, já não estamos na praça para contar histórias, porque é tempo de recolhimento, é tempo de estar em casa, cuidando dos nossos e cuidando de nós mesmos, cuidando do planeta. Todas as pessoas do mundo estão em suas casas, se protegendo desse bicharoco invisível que está lá fora, nos fazendo nos conectar com o mais essencial cá dentro. Hoje também, nós narradores não estamos na praça comum das ruas, porque não é possível, mas estamos nessa praça virtual, onde partilhamos saberes e afetos. E é isso, meus queridos, meus amores e amoras. Fiquem bem, fiquem em casa, cuidem uns dos outros. A partilha e o afeto é muito importante nessa hora. Façam coisas boas e positivas. Tenham pensamentos elevados e positivos, porque tudo que começa, acaba. E esse bicharoco invisível apareceu, mas vai embora, com certeza. E todos vamos ficar bem. Um beijo enorme e um abraço de contos. Até a próxima. Tchau.